O Inter deve buscar uma reconciliação, esclarecimento junto a Fernando para tentar retomar a parceria, né? Retomar o acordo aí que se tem, porque a coisa não ficou legal, né, seu Oliver? Desde a entrevista dele ali na ESPN, a entrevista, por sinal, vai ao ar sábado à noite, né? Nem foi ao ar ainda, já deu todo esse rolo. Agora, o Inter deveria buscar um acordo com o Fernando para que ele voltasse ainda no Brasileirão. Se é que tem como buscar esse acordo, né? Porque parece que as coisas ficaram um pouco... Parece que houve um trauma aí nessa relação. O que se sabe de bastidores é que no acordo da rescisão de contrato ficou acordado que, e estaria até documentado, que o Fernando tem que, se decidir voltar a jogar esse ano ainda, ou ano que vem, oferecer primeiro seus serviços ao Inter. Caso não chegue ao acordo, bom, aí sim ele estaria liberado para acertar contra o clube. Mas caso ele acerte com o clube direto, teria até uma multa para ele pagar ao Inter. Eu não sei nem se isso tem validade, sinceramente, depois, numa eventual justiça do trabalho, eu não sei se tem validade, tá? Sinceramente, porque o profissional pode alegar que estava sendo proibido de trabalhar. Então, sinceramente, não sei se isso tem legalidade, mas é o que se diz nos bastidores, que isso está em contrato, que teria uma multa, inclusive, caso o Fernando acerte com Corinthians, Flamengo, Grêmio, por exemplo, sem consultar o Inter. Repito, insisto, eu não sei se isso tem alguma validade na Justiça do Trabalho, tá? Mas tem esse acordo, e pelo menos é o que se diz nos bastidores, tem esse acordo que foi firmado entre Inter e Fernando na hora da rescisão. Agora, acho que para o Inter seria fundamental o retorno do Fernando. Se é mesmo que ele tem condições de voltar em um mês, ainda jogaria umas 10 partidas pelo menos no Brasileirão. E o Fernando, a saída dele desmontou o time do Inter, né? Desmanchou o meio campo, totalmente. O Maia não consegue ser o Fernando, ele não é o número 5. O Inter não tem um 5, o preferido do Roger é o Ronaldo, que agora está lesionado. O Richard até agora se mostrou insuficiente e o Luiz Otávio ainda está muito verde para assumir a bronca ali. Então, acho que para o Inter seria ideal um tete-a-tete, um olho no olho, como o Fernando Carvalho fez quando contratou o Fernandão, por exemplo. Foi a Goiânia almoçar numa churrascaria famosa de Goiânia e ele contratou o Fernandão, que estava indo para o Flamengo, inclusive, né? Tinha uma oferta do Flamengo e veio para o Inter. Mas aí é o olho no olho para resolver. E, sobretudo, o Inter se prontificando a pagar o que deve, talvez deva alguma coisa pro Fernando ainda, né? Ou prometendo que vai pagar, porque o Inter está com uma péssima fama de pagador. Até o clube de bairro, o Lanús, está cobrando o Inter atualmente. Mas o Inter deveria buscar o Fernando para fazer um acerto, para que ele volte ainda esse ano, porque numa boa vai precisar e muito. Até o dia 13 de outubro o clube pode inscrever jogadores no Brasileirão. Então o tempo corre. São mais 2 semanas, um pouquinho, e aí fecha a janela em definitivo do Campeonato Brasileiro. O Inter devia buscar um acordo com o Fernando. Tomara que se busque esse acordo, porque o time precisa demais dele. O fato triste do dia, né, enfim, dessa quinta-feira, perdão, da quarta e da quinta também, porque não, né, foi a morte da dona Carmen, tia do Roger, uma senhora de 81 anos, que foi atropelada quando atravessava uma faixa de segurança ali na Cavalhada. Obviamente causou um trauma no Roger, que além de ser um parente próximo, o que se diz é que era uma espécie de segunda mãe para ele. Então tomara que, primeiramente, lamento, né, solidariedade à família, mais uma vítima desse trânsito selvagem e estúpido de Porto Alegre. Imagina uma senhora de 81 anos ser atropelada na faixa de segurança. É a dose, né? O motorista que atropelou ela, alegou que o carro da frente parou e ele foi desviar do carro da frente e acabou atropelando ela. Enfim, coisas da estupidez humana do nosso dia a dia, né? Mas, lamento muito, claro que vai haver um minuto de silêncio antes do jogo. Os jogadores certamente entrarão com uma tarja preta no braço, o Roger certamente será com uma tarja preta de luto no braço. E eu não sei como vai ser o espírito do Roger, né, para esse jogo, porque além da pressão natural e forte que ele vive atualmente no Inter, pelo time não estar mais jogando absolutamente nada e vir de uma goleada constrangedora para o Palmeiras, tem também agora a questão familiar envolvida, né? Então eu não sei como vai ser o espírito do Roger para o jogo. O Roger, eu insisto, sempre foi bem em Grenais, mesmo quando treinava do outro lado.
Então eu confio muito que ele tenha condições de montar o melhor sistema de jogo possível para esse clássico, apesar de, repito, o Inter não está jogando absolutamente nada. Mas eu não sei como vai ser o espírito dele para esse jogo, porque afinal de contas qualquer um de nós estaria afetado nesse momento. Tomara que Deus ilumine ele, que a Dona Carmen esteja em luz e que o Roger tenha condições totais de discernir no momento do clássico, no momento do jogo. Porque, evidentemente, ele, nesse momento, está fragilizado como qualquer um de nós estaria fragilizado. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. A gente segue falando aqui de Inter e da coletiva do Alessandro. Vamos lá. Olha a força minha, daqui a pouco o Alessandro vai dar coletiva, né? Ou melhor, vai se pronunciar no Beira-Rio após o treino. Isso deve ser pela 1 da tarde. Eu confesso que eu não sei se é uma coletiva ou se é um pronunciamento. A última vez que o Alessandro falou foi um pronunciamento, né? Não foi uma coletiva. Então vamos ver o que vem. Creio que, espero e gostaria que fosse uma convocação, sobretudo para a torcida, para que acredite, ainda dê um voto de confiança na equipe, apesar de o time não merecer esse voto de confiança. Mas espero que seja por aí o pronunciamento do Alessandro. Não sei se vai esclarecer algum ponto, seria do Fernando, enfim, questão dos atrasos salariais. Também nem sei se seria com ele essa parte, né? Afinal de contas, ele é diretor esportivo, não é o diretor financeiro do clube. Isso seria mais com o presidente. Mas vamos ver o que o D'Alessandro se pronuncia. O D'Alessandro é sempre uma voz forte junto à torcida e tá fazendo falta. Tá fazendo falta. O D'Alessandro é muito calado e tomara que ele se pronuncie para incentivar a torcida e pedir um voto de confiança e que a torcida vá ao Beira-Rio incentivando o Inter, porque talvez seja a nossa última chance aí de fazer ainda uma campanha no Brasileirão, apesar do péssimo futebol que está sendo apresentado até agora. Tá bom, turminha? Daqui a pouquinho a gente volta com o pronunciamento do D'Alessandro. Até mais.